Bem-vindo ao canal Espiritualidade Diária. Faz aproximadamente 30 anos, eu me encontrava no país da América Central e deveria proferir uma conferência numa das suas belas cidades montanhosas. Os amigos que me levavam asseveravam que deveríamos ter um público de 4.000 pessoas, indígenas, de todas as regiões da fronteira com o México, com a Guatemala, com El Salvador e etc. E no dia em que nós fizemos uma viagem muito bela de automóvel até a cidade, e veio uma tempestade como esta que nós tivemos. E isso me fez retroceder no tempo. E a irmã Chuva parecia que não gostava de mim, porque não houve Santa Clara que desse jeito. Eu só faltei colocar a vassoura de cabeça para baixo e a chuva torrencial. Então meu anfitrião me perguntou: você trouxe guarda-chuva? Eu disse: não, quando eu saí de São Paulo não estava chovendo. E assim por diante. É porque eu acho que a chuva não vai passar. Eu digo: eu acho não, eu tenho certeza que não vai passar. Depois de muitas idas e vindas, chove, não chove, eu digo: vamos de qualquer forma. É coberto o salão? Ah, é coberto. O Palácio de Cristal é coberto. Eu digo: então, eu tenho uma voz possante, sou descendente de italiano, falo com a garganta, com o pulmão e com as mãos, então alguém há de me entender, porque eu faço tanto gesto que até os surdos me entendem. Ele sorriu, pegamos o carro, as enxurradas ameaçavam-nos, e por fim chegamos ao Palácio de Cristal. Quando ele disse: olha, meu irmão, eu olhei, era um barracão com meia parede e umas telhas de amianto. E quando nós chegamos, o salão estava abarrotado de indígenas, de pessoas humílimas, a chuva no teto, uma rádio transmitindo que ninguém entendia nada, o povo falando todos de uma vez, e todo mundo se entende, uma coisa curiosa. E aí me chamaram para falar, fizeram a apresentação e disseram: agora com a palavra o irmão Divaldo, que vai falar da imortalidade da alma. Então eu vim saber qual era o tema agora, porque foi anunciado. Não me avisaram o tema. E enquanto eu levantei da cadeira o microfone, eu arranjei matar alguém para abordar a imortalidade da alma. Eu disse: meu Deus, me acuda, o Senhor me arranja cada coisa, me tire desta. E quando eu abri a boca, é que a chuva. E a rádio transmitia, e o microfone apitava, e dava grito, e criança chorava. E eu dizia: o inferno deve ser mais ou menos assim. Mas já que todo mundo estava desequilibrado, eu me desequilibrei também. E continuei falando. Então aconteceu uma coisa miraculosa: faltou luz. Um raio caiu lá em qualquer lugar, faltou luz, interrompeu rádio, eletricidade, microfone. E eu disse: graças a Deus, minhas preces foram ouvidas. E aí me sentei. E o meu anfitrião disse: aqui sempre falta luz. Tenha um pouquinho de paciência. Eu digo: não, eu estou com paciência, Pai Nosso, que não volte nunca mais. Por fim voltou a luz. Voltou a luz e ele se aproximou do super microfone e disse: agora o irmão Divaldo vai continuar de onde parou. Eu não tinha a menor ideia de onde havia parado. Mas eu levantei e na vinda digo: meu Deus, lá vou eu. E quando eu cheguei junto ao microfone, aquele ambiente de expectativa, aquelas pessoas humílimas, que não falam espanhol, alguns apenas, que falam o seu dialeto local. Eu então olhei e tive uma visão psíquica. Lá na parte terminal,
Eu vi uma entidade veneranda, vestindo uma calça longa, o tórax sem qualquer indumentária, uma pluma presa ao cabelo. E ele de lá me disse: fale sobre mim. Eu sou o Deus Huracan, que eles respeitam. E eu lhe vou contar a minha história para que você lhes conte. E então eu mudei de atitude, concentrei-me. O Espírito deu uma ascensão e formou uma enorme cruz em luz, chovendo pétalas e flores miúdas como fogos de artifício de São João. O auditório estava impactado e eu também. E aí comecei a contar a história do Deus Huracan, até o momento quando dezenas de entidades soberanas adentraram-se para aplicar a bioenergia naquela gente humilde. E os focos de luz, como se fossem verdadeiros reflexos de estrelas, iluminavam a sala sem eletricidade agora, porque se canalizou tudo para o rádio e para o microfone. E eu, tomado de grande emoção, percebi o Huracan, o seu Deus simbólico, esse arquétipo, e terminei. Ao terminar, semi-mediunizado, eles aplaudiram com uma unção que me levou às lágrimas. Eu me preparava para sentar, quando veio um jovem indígena e me perguntou assim: você é o enviado do Senhor? Eu disse: não, meu filho, eu venho proferir uma conferência, falar do Deus Huracan. Porque a minha avó é xamã, ela é médium, e ela recebeu uma mensagem de Huracan dizendo que viéssemos escutar o enviado do Senhor. Ela está ali, é paralítica. Nós a trouxemos no animal, eu a conduzi, ela não fala espanhol, e então ela quer saber se o senhor é o enviado daquele chefe nosso. Eu perguntei: qual é a condição para ser o enviado do Senhor? Fazer uma cura. Eu disse: eu não sou nem o enviado, nem o esquecido. Porque como é que eu fazer uma cura? Mas uma cura a quem? Aquele rapaz que está ali. Eu tinha notado que no palco se encontrava um rapaz um tanto retorcido, mas não me deu maior preocupação. Eu disse: como é que eu tenho que fazer? Dizer para ele levantar-se e andar. Eu digo: ele está brincando. Mas eu não tenho a faculdade de curas. Expliquei-lhe numa linguagem bem singela: mas se você é o enviado do Senhor, terá que fazer isso para nós vermos. E chamou a senhora que veio trazida por um grupo da Taba. Eu me aproximei do rapaz, sou um homem de fé, mas não a este ponto. E eu perguntei: o que é que você tem? Paralisia. Se ainda fosse gripe. Mas paralisia. Eu disse: meu Deus, o que será de mim? E todos me olhando. E o enviado não sabia o que fazer. Mas observando o paciente, notei que ele era um obsidiado. Não era uma paralisia orgânica. Era um tipo de paralisia que eu também tive quando morreu meu irmão, e eu fiquei impossibilitado de andar, o que me traria mais tarde ao espiritismo, ao tomar um passe e ser curado na hora. Então eu me recordei e percebi a entidade perversa que zombava de todos nós. Então eu perguntei ao rapazinho: você crê em Deus? No Deus Huracan. Eu digo: então, em nome do Deus Huracan, que é o representante do Pai Celestial, eu ordeno: saia dele, em nome de Jesus Cristo, e ande.
Por pouco a dúvida não me perturbou. Mas no momento eu tinha certeza. Então eu vi o rapaz ter uma convulsão, como se fosse uma crise epileptiforme. Começou a babar, a debater-se. Quiser ajudar, eu digo, não toque. E daí uns 3 a 5 minutos, ele entrou no estado de languidez, distendeu as pernas, levantou-se e andou. Quase que eu caí. Quando ele ficou em pé, eu perguntei, mas você era paralítico mesmo? Sim, senhor. Ele disse, então ande. E ele deu os passos oscilantes. E aí veio a senhora que me disse, é o representante do Senhor. Eu perguntei, mas como a senhora sabe? Porque o representante do Senhor traz a estrela do amor na alma. E o Senhor ama. E a estrela do amor se apresenta como caridade. O Senhor não teve medo de fracassar. Então nós o respeitaremos a partir deste momento. Desnecessário dizer que foi a maior lição da minha vida. De imortalidade. E eu vejo os espíritos desde os 4 anos de idade. Como disse o Dr. Miguel, eu já psicografei 258 livros. Alguns deles em idiomas que me são totalmente desconhecidos. E especular da direita para a esquerda, para ser lido através de um espelho. Mas naquele momento que eu perguntei, você crê? Creio. Então levante-se. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se quiserdes, se tiverdes fé. Veio o Espírito de verdade para nos dizer que nossa vida tem um sentido. Esse ideal menor, que é a causa da nossa luta, nos impulsiona para avançar. Mas o nosso ideal verdadeiro é a imortalidade. Somos seres imortais e devemos cultivá-lo através das lições preconizadas por Jesus Cristo, que os espíritos venerandos vieram trazer para a nossa reflexão.